Vamos à palavra de Deus, amados? Vamos à palavra de Deus. Eu quero que você abra, você que trouxe a Bíblia de papel, como eu, Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15, deixe ela aberta, antes de nós lermos. Que vai ser nesse texto que nós vamos discorrer hoje. Esta semana, há umas 2 semanas aproximadamente, estou vendo ainda algumas pessoas procurando, outras estão no Sabre de Luz, procurando pelo celular, Conecte Lucas 15, lembrando, deixe no modo avião, desligado, para que o diabo não entre, através do WhatsApp, na hora que Deus estiver falando com você. Então, fique firme. Lucas capítulo 15. Esta semana, a outra semana, semana passada e essa semana, quando a gente fica pesquisando sempre as mesmas coisas, ou olhando, ou curtindo pelas redes sociais, um determinado assunto, ou o nosso círculo de amizade nas redes sociais, eles são daquele segmento, por exemplo, no nosso caso, segmento evangélico, gospel, cristão, tudo que tem a ver, que se movimenta nas redes sociais, acaba chegando até você. E eu vi essa semana como que alguns assuntos das redes sociais se tornaram palco de discussão. As igrejas de paredes pretas, luz, fumaça. Eu fiquei olhando aquilo dali, e aí emendam para vestes, roupa. Aqueles sites, canais, sei lá o que são de humor cristão, aproveitam também, não somente para defender ou para propagar esse tipo de coisa que não leva a lugar nenhum, e aproveita também para colocar algumas coisas, como por exemplo, algumas igrejas tidas como evangélicas, que está todo mundo de branco, roupa branca, saia branca, tem uns ternos que parecem militar, e o pessoal fica rodando, e aí fica um debate, que a gente fica um pouco sem entender essa discussão aonde vai chegar. E eu fiquei pensando essa semana sobre, afinal de contas, o que é o Evangelho? Existe um padrão, uma forma, que seja perfeita, correta? Ou o Evangelho é só frequentar uma igreja que você se identifica? Ir a um culto dia de domingo, colocar um adesivo atrás do carro. Alguns, eu me lembro de alguns que não iam a igreja nenhuma, e eu perguntava para ele, e eles diziam que era porque eles dizimavam, mesmo sem irem à igreja há mais de 10 anos, como se o dízimo ligasse ele a uma igreja. O que é o Evangelho? O que é de fato isso que a gente chama de Evangelho? Será que a maneira de vestir, de falar, de cumprimentar, de saudar, essa forma intitulada, que as pessoas vão designar como sendo crente,
tem a ver com o propósito pela qual Deus estabeleceu. Mateus capítulo 4, versículo de número 23, vai dizer que Jesus ensinava nas sinagogas pregando o evangelho. Ele curava, libertava, repreendia o mal, e diz que ele pregava o evangelho. Essa palavra evangelho, evangelho, ou eugelion, do grego, é uma palavra que significa boa notícia, e foi traduzido para o português evangelho. É uma notícia extraordinária, uma notícia nova que vai mexer nas pessoas. É uma proclamação da graça, é a manifestação em carne, de forma verbal, da palavra de Deus entre nós, evangelho. O que é o evangelho? Jesus declara em Lucas, capítulo de número 19, versículo 10, que o Filho do Homem, ele veio para quê? Buscar e salvar. Buscar e salvar. Foi para isso que Jesus veio, para salvar. Mateus 18, 11 diz: o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Esse é o propósito que o Filho do Homem veio, que Deus se fez carne, ele veio para salvar. Uma certa vez Jesus estava comendo entre os pecadores, pela visão dos religiosos, daqueles que frequentavam a igreja. Jesus estava comendo com pessoas de má índole, de má fama, que eram publicanos, ou seja, funcionários públicos, que por serem judeus e trabalharem para Roma, cobravam seus irmãos, eram tidos com pessoas que não iam para o céu. Então, estava com pessoas que não iam para o céu, cometiam um pecado grave, pecadores, e Jesus estava com eles, e criticaram Jesus, porque Jesus estava conversando com essas pessoas, falando com elas, no meio delas. Então Jesus responde em Marcos 2,17, vocês nunca entenderam que não são os que têm saúde que precisam de médicos, são os doentes que precisam de médicos, e eu não vim para buscar justos, mas eu vim para quem? Pecadores. Eu vim para gente perdida. Uma outra vez, esse mesmo grupo de religiosos estava olhando Jesus em uma festa dada por um camarada chamado Mateus, que escreveu o Evangelho. Ele estava dando uma festa, Jesus tinha dito para ele, larga tudo e me segue. Ele largou tudo e falou assim, posso dar uma festa? Jesus disse, pode. E aí ele chamou todos os amigos dele. Ora, ele não conhecia ninguém dos que andavam com Jesus, então ele chamou os amigos dele. E os amigos dele eram publicanos, tidos como pecadores miseráveis. Ele está lá na festa, Jesus está lá sentado, comendo com eles. Quando, mais uma vez, os fariseus, os escribas, os religiosos, os frequentadores de igreja, olharam para eles e disseram assim, como pode, disseram para os discípulos, o teu mestre, pregando sobre céu, comer com pecador? Jesus vai dizer que eles nunca entenderam o que é evangelho. E muito menos eles, mesmo usando as escrituras, nunca entenderam as escrituras. E Jesus cita Oséias 6,6, que diz que o que eles precisam, Mateus 9,13 vai dizer isso. Misericórdia quero, e não sacrifício. Eu quero misericórdia, não regras, não religiosidade, não holocaustos. E Jesus repete, eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores.
Para que, Jesus? Para uma igreja? Não. Para arrependimento. Igreja é consequência e não causa. Como todo mundo comunga da mesma fé, se reúne debaixo do mesmo espaço. Igreja é consequência, não motivo. O motivo do evangelho é arrependimento. Jesus diz: vim chamar eles ao arrependimento, metanoia. Vim chamar essas pessoas para um novo entendimento sobre Deus. Por isso que ele vai dizer: os antigos te falavam assim, mas eu, porém, vos digo. É uma nova visão acerca da verdade de Deus. É uma mudança de mente, metanoia. É uma nova forma de ver as coisas. É um novo padrão de vida. Mas parece que nem lá eles entenderam isso. E hoje, se fechando dentro de um mundo de 4 paredes, também parece que não estão entendendo o que é evangelho. Porque não é sobre parede. A igreja, ela está no século 21. No ano de 2024. Tudo muda. A única coisa que não pode mudar está escrito: passarão céus e terra, mas a tua palavra permanecerá. A palavra não muda. O formato, a forma. Mas nós estamos confundindo o que é evangelho. Então a gente precisa entender o que é evangelho. E eu quero ler com você Lucas capítulo de número 15, versículo de número 1. Até o versículo de número 7. Aproximando-se Jesus de todos os publicanos, aproximaram-se de Jesus todos os publicanos, aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. 3. Então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Diga: minha ovelha perdida. Diga: minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O que me chama a atenção é porque nesse texto de Lucas capítulo 15, conhecido como a parábola das coisas perdidas, nós temos aqui 3 histórias: a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. Então, não está na questão da ovelha a chave do texto, nem da moeda a chave do texto, nem no filho a chave do texto, mas o fato dos 3 estarem perdidos. Porque a ovelha se perdeu, ela acabou se perdendo, a moeda foi perdida pela mulher, e o filho decidiu se perder. E aí você vai encontrar na história dos perdidos 3 outros personagens: o pastor que busca, a mulher que procura e o pai que espera. Ou seja, o que é a chave do texto que você tem que olhar para o texto? Você tem que olhar para um pecador que foi buscado, um pecador que foi achado, porque a festa no céu está pela ovelha que foi achada, buscada,
a moeda que foi achada e o filho que foi acolhido. A festa se há nessas três mudanças de perdido para buscado, de perdido para achado, de perdido para abraçado. Essa é a chave. A festa existe quando há arrependimento, mudança de mente, metanoia. Ser achado, buscado e recebido por Deus. Então, Jesus vai contar essa parábola, essas três histórias, que nós vamos nos deter hoje só em uma, a da ovelha perdida. E ele começa, porque os versículos 1 e 2 diz o seguinte, olha só o versículo 1, aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para quê? Para? Será que os pecadores e perdidos querem nos ouvir? Ou nós somos tão chatos como crente que ninguém quer conversa com a gente? Porque pecador vai continuar sendo pecador. Irmãos, pecado é pecado no passado e no presente será amanhã. Pecado não é temporal. Camarada, há muitos anos atrás, assistir televisão era pecado. Hoje a mesma igreja que condena tem canal de televisão. Então será que mudou o pecado? Será que o pecado foi permitido? Pecado é atemporal. O pecado dos dias de Jesus é o pecado do dia de hoje. Eu não posso estar criando pecado e dizendo o que é certo e o que não é certo, que a Bíblia não diz o que é e o que não é. E por isso tem um monte de crente chato que não consegue falar de Jesus porque não consegue ser ouvido. Não consegue ser ouvido porque ele não está preocupado com a mudança de mente, o arrependimento e a salvação. Ele está preocupado com um padrão religioso de comportamento. E ele quer que o pecador se comporte como um cara que tem 20 anos de crente. E aí ninguém consegue ouvir. Porque ele não tem uma mensagem do Evangelho. Ele tem uma mensagem de religião. Porque a mensagem do Evangelho, ela atrai as pessoas que precisam. Porque ela resolve o problema. Ela cura o doente. Ela consola o que está triste. Ela enxuga as lágrimas. Ela restaura o casamento. Ela salva o filho. Ela é bênção na vida daquele que ouve. Pecadores estavam ali para ouvir Jesus. Você está entendendo, sim ou não? Eles não eram chamados de pecadores miseráveis. Eles eram chamados de pessoas que precisam de Deus. E que Deus tem uma resposta para eles. Agora, havia um segundo grupo. O segundo grupo, do versículo 2, fariseus e escribas. Fariseus eram os pregadores da época, e os escribas, os professores da Bíblia. Diz que eles estavam dizendo o seguinte: como que esse homem pode? E a ideia de murmurar é criticar, é acusar, falar mal. Como pode comer com pecadores? Eu queria saber para quem é o Evangelho. Porque Jesus diz: o Filho do Homem veio para salvar e para buscar os perdidos. Para quem é o Evangelho? Jesus disse: é necessário que o Evangelho, sabe, que
que a pregação do evangelho, o arrependimento, a festa no céu, ela acontece por um pecador que se arrepende e não por 99 justos. Então, para quem é o evangelho? Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Para quem é o evangelho? E que palavra é essa que eu tenho que pregar? Ela não pode ser uma palavra de crítica, de acusação. Irmãos, entendam uma coisa: o dia do juízo, todo mundo prestará conta a Deus. O dia do juízo vai acontecer, mas nós não estamos no dia do juízo final. Nós estamos no dia e no tempo da graça, da oportunidade, do Deus que dá uma chance. O cara cai, ele dá 2, o cara cai, ele dá 3, o cara cai, ele dá 4, o cara cai, ele dá 70 vezes 7, e ele não se cansa de ir atrás da ovelha perdida. Não tem essa, irmãos. Nós estamos nos tornando juízes dos pecados dos outros. O camarada peca, a gente fica: fulano. Essa semana, irmãos, Deus falou comigo tão forte, tão forte. 1 Timóteo 1,15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, irmãos. Foi para isso, dos quais eu, Ezequias Bezerra, sou o principal pecador. Nós não somos juízes. Não temos a verdade sobre a vida dos outros. Mas a gente acha que o ambiente, que aqui, ele é melhor do que, e é, igreja, claro. Mas a gente acha que a gente está mais perto, mais próximo, que somos a menina dos olhos, e somos, mas isso não pode nos dar, irmãos, um sentimento de orgulho, de vaidade. Eles criticavam Jesus porque Jesus comia com pecadores. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Um churrasco. Churrasco. Vou falar nisso em churrasco, eu não sou muito fã de carne não, gosto mais de frutos do mar, mas se você me convidar para o churrasco, eis-me aqui. Mas um churrasco. Você acha que o ambiente aqui de templo é um ambiente de churrasco, sim ou não? Não. Eu quero agradecer a única pessoa que respondeu não. Obrigado, não sei quem foi, mas obrigado. Você acha que o ambiente da igreja aqui é um ambiente de churrasco, sim ou não? Viu esse irmão? Esse irmão falou tão certo, todo mundo imitou ele. Não, não é. Jesus foi comer com pecadores no ambiente comum do dia a dia. Sabe onde é que a gente tem que ser crente? No ambiente comum, no nosso dia a dia. Ser crente, mano, tem que ser crente no trabalho. Ser crente na escola, na faculdade. É na hora que você está com um não crente. Na hora que o cara quer falar de pornografia e você fala assim: bom, respeita meus ouvidos, eu tenho um outro assunto para falar contigo. É no ambiente de trabalho que o cara está metendo o pau no teu chefe, no patrão, seja lá o que, e você não entra na onda. O cara tem que ser crente no ambiente de trabalho, onde todo mundo leva uma canetinha, um talãozinho, uma coisa para casa. Ah, besteirinha, não tem nada não. Fala, mas eu não vou levar, eu sou crente. É ali nesse ambiente que você tem que ser luz. Porque ser luz aqui no templo, irmão, é muito bom. Então, sabe, você transformar um ambiente em um ambiente de paredes sagrado. Mas lá fora,
onde o pecador está, eu me torno ou tão igual, ou me torno um extraterrestre, um ser de outro planeta. E eu não sou um ser de outro planeta. Eu sou igual a qualquer um. Eu sou extremamente normal. Eu como lagosta, camarão do grande. Um ser normal, igual a qualquer um. Então, aonde que eu tenho que ser? É num ambiente comum. Mas esses caras não entendiam isso. Então Jesus propõe a eles uma parábola. E a parábola é essa. Ele começa assim. Parábola é uma comparação. Jesus conta uma história para ele comparar. E ele começa assim: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas? Ok, qual? Jesus vai contar uma história. Qual? Jesus quer dizer o seguinte: olha, se o homem age assim, você imagine Deus. Qual homem não agiria assim? Quando ele perde uma ovelha. Jesus está falando de sentimento de perca, irmãos. Esse homem aqui que sai em busca da ovelha perdida, pense, é Deus. Deus é esse homem. E ele pergunta: qual de um homem comum não faria isso? Quanto mais Deus. Um pai que sente. Como que uma mãe sente em perder um filho? Como que um pai sente em perder um filho? O autor de uma obra de arte, em ver sua obra de arte ser destruída, um cara que trabalhou a vida inteira, e ver tudo indo por água abaixo. E falar em água abaixo, não deixemos de orar pela tragédia do Rio Grande do Sul, para que Deus ajude. Qual, irmãos? Qual? Ele vai perguntar. Imagine que nós somos imagem e semelhança do Criador, imagem de Deus. Aí você vê uma imagem no pecado, na sarjeta. Qual o sentimento de Deus? Nas drogas, na miséria. Qual o sentimento de Deus, irmão? Como pai. E é isso que ele vai dizer. Há um sentimento de Deus pelo perdido. Há um sentimento de Deus pelo perdido. Deus ama o perdido. Por isso que Jesus vai dizer, quando ele diz que o homem acha a ovelha, ele diz: venham para se alegrar comigo, porque esta é a minha ovelha perdida. Perdida, mas não deixou de ser dele. Qual o sentimento de Deus, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Naquela época, ter 100 ovelhas era alguém que era rico, poderoso, abastado, não tinha falta de nada. 100 ovelhas. Diz que havia algumas leis que proibiam, inclusive, a pessoa de ter mais de 100. Era obrigado, ao ter 100, repartir. Em alguns lugares, ele não podia nem ter 100, o limite era 30. Quando alguém tinha 10, 20, 30 ovelhas, já era rico. Porque a grande maioria só tinha uma, no máximo 2. Algumas, inclusive, eram ovelhas tão domésticas que dormiam dentro da casa. Quando o camarada tinha ovelha demais, ele criava até o famoso laranja das ovelhas, que é a ideia do pastor que não é pastor. Jesus vai falar isso em João 10, porque ele é na verdade um contratado para tomar conta, para dizer: a ovelha é minha, mas não era. Então esse camarada, dito por Jesus, Jesus usa ele como modelo, diz que o cara tinha 100, ou seja, o cara era poderoso, o cara era forte, o cara tinha condição. Então ele poderia comprar outra ovelha, ele poderia mandar alguém ir atrás dessa ovelha, ele poderia
esperar que o seu rebanho procriasse. Mas não. Mesmo sendo poderoso, ele decidiu ir atrás. Talvez você pode achar que Deus não se preocupa com você, porque às vezes a gente coloca Deus num tamanho muito maior do que de fato Ele está interessado. Deus não é um Deus apenas transcendente, Ele também é um Deus emanente. Ele está conosco, Ele está preocupado com cada um de nós. Irmãos, eu não sei o teu endereço, eu não sei aonde você mora, eu não sei o quanto custa o teu apartamento, mas o Deus a quem eu sirvo, Ele não está preocupado se teu apartamento vale 2 milhões de reais, ou se tu mora de aluguel e está tendo dificuldade de pagar meio salário mínimo. Deus não está interessado qual é o endereço da tua casa. Deus não está interessado em qual bairro você mora. O que Deus está interessado é que a imagem e criação dele, a semelhança dele, Deus quer trazer ele de perto para perto. Deus não quer perder você. Deus não quer lhe perder. Você está entendendo isso? Deus não quer lhe perder, irmãos. A questão é que talvez você esteja longe. Como essa ovelha, irmãos, ela estava no caminho, aí ela foi saindo, ela deu o primeiro passo, deu o segundo passo. Eu não sei o que foi que tirou essa ovelha do caminho. Ela de repente olhou e viu que o caminho, ela estava por aqui, mas ali é tão bonito. E ela deu um passo, e ela foi atraída por alguma coisa, e ela foi deixando aquele lugar. E ela foi dando um passo para lá, mais um passo para cá. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém se perde do dia para a noite. Da mesma forma que santificação é um processo, se perder é um processo. Por isso Davi, no Salmo 42, vai dizer: um abismo chama outro abismo. Davi, quando escreveu isso, ele já tinha caído. E o interessante é que assim, Davi foi um rei que nunca perdeu uma guerra. Nunca perdeu. O único rei na Bíblia que nunca perdeu uma guerra. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele pecou, começa assim: quando os reis saíam à guerra, na época dos reis irem para a guerra, Davi ficou em casa. Ou seja, já fez diferente. Já fugiu do propósito, do chamado. Aí ele em casa viu uma mulher, desejou, aí arrumou um jantar, mandou preparar um jantar, mandou buscar a mulher, trouxe a mulher, teve relação com ela naquela noite. Naquela noite, a miserável engravidou. Porque quando é para dar errado, irmão, dá errado. É impressionante. Parece que a tendência de dar errado é muito mais rápido do que a tendência para dar certo. Deu errado. Aí ela manda notícia: estou grávida. E agora, o que é que eu faço? Porque a mulher era casada. Aí ele descobre que o marido da mulher está na guerra. Aí ele manda chamar o marido da mulher, mas só que o cara tinha caráter. O cara falou: não vou dormir com a minha mulher, não vou para a cama com ela. Porque ele imaginava, se ele for para a cama com ela, ele deita com ela, aí é filho do corno. Resolveu o problema. Aí ele falou: não vou. Mas o cara não foi, o cara dormiu na porta do rei. Falou: não vou, me manda de volta para a guerra. Eu falei: tá bom, vai para a guerra. Aí mandou uma carta, bota ele na frente para levar a primeira bala, que na verdade era flecha. E o cara morre. Aí Davi manda, espera a viúva passar o luto, e traz ela de volta e transforma ela em mulher, a esposa dele, mais uma mulher. Só que ele achou que tudo que tinha ficado escondido, não fica escondido aos olhos. Ninguém esconde nada do Senhor. E por isso que o Deus a quem eu sirvo está de olho em você, não para te punir, mas para te salvar. O dia do juízo vai chegar, irmão.
Mas por enquanto o dia é da graça. Por isso que 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1, está escrito assim, quando Deus vai corrigir Davi. 2 Samuel, o Senhor enviou Natã a Davi. Sabe o que é que significa a palavra Natã? Está vendo aqui na tela, sim ou não? O Senhor enviou Natã a Davi. 2 Samuel 12 é quando Deus vai dizer assim, você está brincando comigo, rapaz? Eu vi o que você fez. Você fez escondido, mas não fez escondido de mim. Agora, sabe o que é que significa a palavra Natã? Natã era o profeta que Deus enviou. Sabe o que significa Natã? Graça, perdão. Deus enviou perdão a Davi. Deus enviou graça a Davi. E chegando a graça a Davi, contou uma história para ele. Porque o que Deus quer é exatamente a mensagem do Evangelho. Se arrependa. Se arrependa. Você não é Deus para acertar 100%. Mas é homem para necessitar de Deus, que perdoa você se você se arrepender. É arrependimento que Deus quer. É mudança de mente. Transformação. Por isso, que no versículo 4 diz, que ele possuindo, de uma certa maneira, ele deixa. Olha o que está escrito. Qual é o homem que possuindo 100 ovelhas, não deixa no deserto as 99? Não deixa onde? Não deixa onde? Vamos ver de que ano você é. Tem uma música que diz assim, eram 100 ovelhas. Quem que sabe cantar? Era onde? Peraí, canta aí, quem que sabe cantar essa música aí? Canta aí. Como é? 1, 2, 3. Porém, ok. As deixou aonde? Deixou aonde? No aprisco? A minha Bíblia diz que ele deixou no deserto. Cuidado para você não ser ensinado pela música. A música, ela tem licença poética. Para somar, para imaginar, para criar. A Bíblia diz que ele deixou as 99, não foi no aprisco, foi no deserto. Agora me pergunte, pastor, pergunte, vá. Eu só respondo se você perguntar. Diga assim, pastor, por que a música diz aprisco? Porque você perguntou, eu vou responder. Só porque você perguntou. Porque deserto aqui é uma palavra do grego chamado eremos. Eremos significa lugar solitário, desabitado. Era o lugar onde o pastor levava para as ovelhas comerem. Então ele não deixou ela num deserto de areia, de pedra. Ele deixou ela num lugar que não tinha gente, não tinha perigo, não tinha risco de alguém levar as ovelhas. Éramos. Por isso que o camarada, de forma poética, para ele, o lugar que ele deixou era aprisco. Não tinha cerca grande, não tinha pedra, mas era o local onde as ovelhas estavam acostumadas a estar. Ok? Agora a pergunta é, por que ele não levou ela para casa e não levou as 99 para o aprisco? Por que ele deixou no deserto? Por causa da urgência de achar a ovelha que estava perdida. Deus tem pressa de trazer você para perto dele. Todos os dias, a morte diz assim, posso levá-lo? Todos os dias o diabo diz, posso pegar?
Todos os dias a morte diz: é hoje que eu vou ceifar esse miserável. Então Deus tem pressa. Deus tem pressa de salvar a tua casa. Deus tem pressa de mudar a tua história. Deus tem pressa de restaurar a tua família. Deus tem pressa de salvar os teus filhos. Deus tem pressa de salvar as tuas filhas. Deus tem pressa. Ele sabe do perigo que as pessoas estão correndo longe dele. Isso significa que ele é um Deus de amor, que deixa as 99 em eremos e vai atrás da que se perdeu, porque ele ama você. Deus de amor. Um Deus de amor. Você está entendendo, sim ou não? Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha só. Possuindo as ovelhas, ele perde. Versículo 4 ainda. Gente, eu não consegui sair do 4, ainda faltam 3 versículos. Não tem nada não, a gente fica aqui, né? Até meia-noite, o próximo domingo eu continuo. Ninguém responde. Ok. Olha aqui, ó. Possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas. Perdendo, está vendo aqui a palavra perdendo, sim ou não? Não deixa ele no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu. Observe que a palavra perdeu ou perdendo aparece 2 vezes. E é essa palavra que vai aparecer como chave em toda a parábola do filho da moeda. Essa palavra é uma palavra do grego chamado apolumi. Apolumi. Eu queria que você nunca mais esquecesse essa palavra, apolumi. Se você puder anotar, você até anota. A-P-O-L-L-U-M-I, apolumi. Nunca mais você esqueça. Porque foi a palavra que Jesus usou nessa parábola, nas 3 referências da ovelha, da moeda e do filho. Apolumi. Sabe o que é que isso significa? Significa que a pessoa está destinado a ser perdido. A pessoa se perdeu completamente. Era uma palavra, irmãos, usada de forma jurídica, que o camarada tinha sido sentenciado, era um decreto. Ele tinha sentenciado, porque neste caso ele declara que está perdido. E por ele declarar que está perdido, não tem mais absolvição ou salvação para ele. Então, quando Jesus diz para aqueles homens que a ovelha, perdendo uma delas, que ela se perdeu, a ideia daqueles homens é: não tem mais saída. Porque essa é a ideia de muita gente. Para mim não tem saída. Quantas pessoas eu já não preguei o evangelho que não disse para mim não tem saída. Quando você está no pecado, mergulhado no pecado, o que é que você pensa? Sinceramente, para mim não tem mais saída. Tem gente que se sente tão miserável, que ele acredita que para ele não tem mais saída. Foi isso que Jesus disse. Só que há uma urgência de Deus, de que antes que essa ovelha se perca definitivamente, ele a ache. Por isso que nessa urgência de Deus, ele trouxe você aqui. Por isso que nessa urgência de Deus, alguém te convidou. Por isso que nessa urgência de Deus, alguém mandou um link para você assistir essa mensagem. Porque Deus tem pressa de achar você. Deus tem pressa de que você não se perca definitivamente. Para que você não destrua seu casamento, para que você não destrua sua empresa, para que você não destrua sua vida moral, para que você não destrua a esperança de Deus sobre a sua vida. Deus tem pressa.
E sabe o que é que eu acho mais lindo? É que o texto ainda do versículo 4 diz assim: ele vai em busca, ele vai em busca até encontrá-la. Ele vai em busca até encontrá-la. Ou seja, ela se perdeu, mas ele busca. Está no pecado, mas ele tem perdão. Pode estar nas drogas, mas ele carrega a libertação. Pode estar na prostituição, mas ele leva a santificação. Pode estar vivendo uma vida imoral, mas ele restaura. Ele busca até encontrá-la. Deixa eu dizer uma coisa para você. Diga assim para mim: até encontrá-la. Sabe o que é que isso significa? Até encontrá-la. Ou seja, não adianta fugir de Deus, porque Ele vai até você, até encontrar. Não adianta fugir de Deus, irmãos, não adianta. Não adianta. Não adianta provocar, vai te encontrar. Você pode estar até dizendo assim: pastor, mas eu sou indigno. Sabe o texto que nós lemos no início, de Lucas 19:10? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ok, Jesus vai dizer isso na casa de Zaqueu. E o que eu acho mais interessante é que os fariseus diziam que publicano nenhum conseguia entrar no céu. Aí sabe o que é que o Deus em carne faz? Entra na casa do publicano. Só para mostrar que o céu é seu. O céu é seu, a salvação é sua, o perdão é seu, a misericórdia é sua, o amor é seu, a bondade é sua. O Deus a quem eu sirvo é um Deus amoroso, misericordioso, bondoso, cheio de paz, cheio de alegria, cheio de esperança. Oh Deus maravilhoso! Ele vai até encontrar. Ele não desiste, mas pecou, mas fez feio, mas fez errado, e ele não desiste. E olha o verso 5: achando-a. Ou seja, ele te encontra, irmãos. Ele te encontra. Há 25 anos atrás, sabe como é que eu fui achado? Há 25 anos atrás, eu tinha acabado de sair de um motel com vários amigos e várias mulheres, e eu estou indo para casa. 26 anos atrás, eu estou indo para casa. Aí naquela época, você ligava o rádio e você botava em busca automática. Eu não sei se tem isso hoje, mas você botava busca automática e o rádio ficava procurando as faixas. Tocava um pouquinho em uma e mudava para o outro. Tocava um pouquinho em uma e mudava para o outro. Quem lembra disso? Acabou de entregar a sua idade, meu filho. Aí você botava e os rádios iam mudando assim as faixas. Eu botei e o rádio foi mudando. Eu estava procurando uma música popular brasileira. Só que aí na hora de parar, parou numa música evangélica. Eu achei tão bonito aquilo. Aí eu parei a música. E aquele hino começou a falar comigo. Eu voltando de uma noite de pecado. Mas o hino começou a entrar no meu coração. O hino dizia assim: águas passadas não movem moinhos. Em suas pisadas não há mais espinhos. Eu fui renovado e agora em minha alma há paz. Eu peguei o carro, subi em cima da calçada, fechei os olhos, estava desviado, fechei os olhos e disse: Senhor, será que ainda há esperança para mim?
Olha onde é que eu estou hoje, 26 anos depois. Ele acha você. Não adianta fugir, ele acha. Imagina, uma ovelha foge, se perde, numa imensidão de deserto, ele vai atrás e ele acha. Deus está no controle. E diz o texto, e ele coloca ela sobre os ombros. Cuidado, quer dizer, cuidado, proteção. Coloca ela sobre os ombros. E diz, alegrem-se comigo. Coloca ela sobre os ombros, cheio de júbilo. Eu já queria pular já, por causa da hora. Cheio de júbilo. Ele diz, coloca ela sobre os ombros. Acha e coloca ela sobre os ombros. Um Deus que cuida de nós. E diz assim, cheio de alegria, porque Deus se alegra quando você volta. Olha que coisa linda. Você pode alegrar o coração de Deus só dizendo para Ele, Senhor, eu quero. Eu te aceito. Eu reconheço que o Senhor está me procurando. Tudo que eu estou, sabe, porque quando a ovelha está sozinha, é aquele sentimento ruim. Porque ela não está com o rebanho, não está com o cuidado do pastor. É um sentimento de que acabou. Ela acostumada com o rebanho, acostumada com o pastor. Agora ela está sozinha, sentimento ruim. Mas quando ele acha, ele coloca ela sobre os ombros. Cuidado, proteção. Esse é o Deus a quem nós servimos. Cuidado, proteção. Vale a pena. E outra coisa, não tem que fazer de conta que é crente. Tem que ser crente. Falar aqui um negócio, irmão, ou vai ou racha. Prego batido, ponta virada. E ele pegou a ovelha e colocou em cima dos ombros. Cheio de alegria. Um Deus que está interessado em mim. Meu Deus, quem eu sou? Quem eu sou? Um Deus interessado em mim. E me coloca os ombros, cuidado, proteção. Olha que coisa interessante. Porque o texto diz que ele é cheio de alegria. Versículo de número 6. Diz assim, e indo para casa, ele poderia ter voltado para o deserto, aonde deixou as 99, mas não, ele levou ela para casa, porque talvez a ovelha tivesse ferida, machucada, ele foi cuidar dela. Na casa de Deus há cuidado para a tua vida, há cuidado para você, há cuidado para você, há cuidado de Deus para a sua vida. Aceite esse cuidado. Não aceitar o cuidado de estar na casa de Deus é viver sobre o terrível risco de perder-se para sempre. Decreto de estar perdido para sempre. Ele disse, não, vou levar ela para casa. E diz o texto, que ele faz uma festa. Alegrai-vos comigo, porque já achei. Ele achou o quê? Minha ovelha perdida. Diga assim, minha ovelha perdida. Agora, quem trouxe a mão direita? Coloque ela sobre o coração. E diga assim, eu tenho um pastor. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Pai. Minha. Estava perdido, mas é minha. Saiu do rebanho, mas é
minha. E se está nas minhas mãos, o diabo não toca. Minha ovelha, minha. Irmãos, como eu acho lindo Deus dizendo para mim, eu dizendo para ele: Senhor, o Senhor sabe que eu estou de vez em quando pisando na bola. E ele dizendo: minha ovelha, minha ovelha. Minha ovelha. Versículo 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Viu aqui qual é a chave? Porque não se dá salvação sem que haja arrependimento. Ele veio salvar, ele veio buscar, mas é necessário que haja arrependimento, mudança de mente, metanoia. Ele veio buscar, mas a ovelha precisa dizer. Imagine se ele viesse atrás da ovelha e a ovelha olhasse e dissesse: eu não quero negócio com o pastor, e fugisse, pulasse do precipício, saísse mata dentro. Mas eu posso imaginar que aquela ovelha sentiu falta do rebanho, sentiu falta do pastor, sentiu falta de Deus, sentiu falta da presença do Espírito, porque a presença do Espírito faz falta, a presença de Deus faz falta, aquela coisa assim, que você sabe que é Deus dentro de você, faz falta. E quando o pastor chegou, eu imagino a ovelha com aquela cara de triste, dizendo: eu não devia ter saído do rebanho. Só que o pastor falou assim: ó, ovelhinha miserável, pecador desgraçado, triste, espada de Jeová. Como que eu te amo. Ah, mas eu errei. Calma, vamos tratar as feridas, vamos cuidar das feridas, porque a distância de Deus provoca dores. Por isso que o texto diz colocar sobre os ombros, era o comportamento de um pastor que cuidava das ovelhas feridas, que passava o bálsamo, que limpava o sangramento, e não deixava ela caminhar, mas colocava sobre os ombros, porque ela estava cansada, ferida, pata machucada, sobre os ombros. E ele não volta com raiva, ele volta feliz. Isso é se sentir amado por Ele. Um Deus que me ama. Um Deus que me ama. Que me perdoa. Que me conforta, que me consola, que me ajuda. Esse é o Deus a quem eu sirvo. O Jesus que morreu na cruz. E Ele diz: arrependimento. Necessita de arrependimento. Existe o que necessita e existe o que não necessita de arrependimento. Nesta noite de hoje, será que você precisa? A palavra arrependimento significa metanoia. Ou, na verdade, neste caso, aqui ele usou a palavra metaneu.
a mudar a mente, o sentimento, o coração. Eu decido mudar, eu decido mudar, eu decido. Eu decido ser abraçado pelo pastor, eu decido ser achado por ele, eu decido ser levado em seus ombros. Eu não vou espernear, eu vou ficar sobre os seus ombros, porque eu estou ferido, porque eu estou machucado. Eu preciso dos ombros do pastor. Deixe nesta noite ele colocar você sobre seus braços, tocar você. Você pode dizer, você pode repugnar e dizer, não quero. Mas você pode ser abraçado por ele esta noite. E dizer, eu não aguento mais andar perdido, errante por esse deserto. Eu quero ser achado por ti. Me ache essa noite. Toque em mim esta noite. Me mude esta noite. Se o Senhor não me mudar, eu não mudo. Se o Senhor não me tocar, eu não sinto. Se o Senhor não me achar, eu continuo perdido. Se o Senhor não me colocar sobre os ombros, eu vou falir de vez, cair de vez, naufragar de vez. Me ache, me encontre, fique de pé, me encontre, me toque, me ache.